tudo que recebe nome passa a existir. Se alguém me pergunta, fantasma existe? Eu digo, claro que sim. Mas pode não ser interpretado pelas pessoas do mesmo jeito. Espírito existe? Eu digo, claro que sim. Mas não precisa ser interpretada do mesmo jeito. Diabo existe? Eu digo que sim. Se tu disseste essa palavra, ela existe. Mas não precisa ser interpretado do mesmo jeito. E vou mais adiante. Deus existe? Sim, tu usaste a palavra. Mas nem todas as pessoas vão interpretar do mesmo jeito. Não é verdade? Fantasma existe? Fisicamente? Não. Fantasma ou espírito. Não fisicamente. Mas, se você analisar, toda a história de fantasma ela tem no meio culpa, algo não resolvido, algo que está em aberto do passado, de sentimentos, de fatos. Por exemplo, a história dos lanceiros negros no Rio Grande do Sul, que foram abandonados na Revolução Farroupilha, foram dados para serem mortos como uma compensação aos mortos que o Rio Grande do Sul causou ao Brasil na Revolução Farroupilha, como até uma maneira de se livrar dos negros a quem tinha sido prometida a absolvição. Não foram mortos todos os negros, claro, mas com a massacre dos lanceiros se tirou a coragem dos negros. E isso é um fantasma. Esses negros mortos e massacrados ali são um fantasma na história da Revolução Farroupilha. Aliás, o massacre de todos os negros no Brasil é um fantasma. Eles são um fantasma da história brasileira. Leiam o livro Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, onde os mortos se levantam do cemitério para reclamar dos seus direitos cassados. São fantasmas e espíritos. Mas, então, essa interpretação de fantasma. O espírito não sai nada de vocês depois de mortos ou antes de mortos, e nem não sai nem entra, tá? E se a gente fala em Espírito de Deus, a fé vem pela pregação da palavra. E o Espírito, essa palavra tem espírito porque ela age dentro de nós. Mexe conosco e com a realidade. Esse Espírito de Deus, que age em amor, mexendo com a realidade. Diabo. Agora trouxeram de volta essa palavra no Brasil. Diabo existe, assim como Deus, não fisicamente, mas como o ódio e o amor, sim. Diabo, o ódio. Deus, o amor libertador. Diabo, o ódio escravizante, que vem pela ganância, pela vontade de dominar, pela vontade de usar outras pessoas, outras coisas, também a natureza. E Deus, o que ama, o que liberta, o que traz justiça, o que traz alegria. Mas Deus também tem a função que, se você for na Bíblia, você vai encontrar Deus agindo na libertação dos escravos. Porque Deus age.
o diabo não existe como um bichinho, ou que você possa dizer a lista ao diabo. Não? Às vezes quem aponta é quem tem o diabo, porque acredita nele como um ser. Pessoas que acreditam no diabo como um ser, sabe, a linguagem cria mundos. Se você contar uma boa história de terror, e a linguagem às vezes, veja um filme de terror com música, com escuro, e daí aquela história terrível, você fica com medo. Fica. Se você não estiver preparado com a mente para saber que ali está sendo contada uma história. Por isso, não caia em histórias, mesmo que tenha uma palavra de Deus, tenha um filtro de linguagens e significados na cabeça.